Fala Celso 50.10 Stanislau Wróblewski. Então, né, gente, teve o concurso em 2003, eu fiz o concurso, eu passei, eu consegui tudo. Então lá em dezembro, posse, né? Dezembro saiu o termo de posse. Naquela época você tinha que correr no colégio, pedir pro diretor assinar, porque quem assinasse primeiro ficava lá nas vagas por primeiro para escolher aula. Né? Então fui no núcleo, peguei lá o papel, assinei esse papel no núcleo, cheguei em Cruz Machado de busão, aquela época tinha busão ainda, da Reunidas, né? Aí peguei um táxi e bora pra Cruz Machado, lá pro Santana. Cheguei lá em Santana, pedi pro diretor assinar, assinou. Beleza, 2004 eu chego para dar aulas em Santana, peguei matemática à tarde. Pros pequenininhos, sexto ano. E a primeira coisa que me marcou lá, eu cheguei no sexto ano e tudo, aqueles pulaquinhos, meus prentes, né, falando em polonês. E eu entendendo a maior parte da conversa. Eu não sei falar em polonês, mas muita coisa eu consigo entender. E eles falando da matemática, de quem era o professor que eles não conheciam e tal. E eu cheguei na sala e falei, Dzień dobry, ja rozumiem troszkę po polsku. Eles estalaram o olho, assim, como que um professor de fora entende polonês? E será que ele entendeu o que a gente falou? Então ali já foi assim, a primeira coisa assim que me chamou a atenção, lá, muito legal isso. E também ali, por causa toda essa questão da tradição polonesa, da cultura polonesa que Santana tinha, e está retomando agora, né, que deu uma parada uma época, para mim foi importante para retomar as minhas origens. As minhas origens são polonesas, os meus ascendentes são poloneses. Né? O meu bisavô, meu avô paterno veio da Polônia. Né? O Dziadzio, como a gente fala, veio da Polônia, escrevia, falava em polonês, recebia jornal da Polônia. E eu, quando criança, adolescente, eu não dava valor para isso. E quando eu fui trabalhar lá em Santana, eu percebi isso, fiz um pouquinho de aula de polonês, vi o trabalho da professora Marli Zwierzycowski, acho que era isso. Não, não é Zwierzycowski. Da professora Marli, vamos parar por aqui, porque eu não vou saber o sobrenome da professora Marli. Me desculpe, professora Marli, né? Quem escutar ali, me desculpe. Somos meio parente, mas eu esqueci o sobrenome da professora Marli. Memória não adianta, né? Ela dando as aulas de polonês, ela tirou dinheiro do bolso, ficou pagando empréstimo um tempo para levar alguns alunos lá para Polônia, para conhecer e tal. Então eu retomei um pouquinho do respeito, da valorização pela cultura polonesa. Nas festas polonesas, algumas eu fui ajudar lá a colocar aquela coroa no monumento, no obelisco ao imigrante, né? Essas coisas assim, passei a retomar, a rever minhas origens. Eu era dali, eu sou do interior de Santana, né? Eu sou lá do Lajeado Liso, que é interior de Santana, né? Eu me criei ali. Então, foi para mim importante retomar essa origem, essa criação e tal. Só que ir para Santana, para quem mora em Cruz Machado, nessa época eu morava em Cruz Machado, tem alguns pontos complexos, porque é muita curva, gente, é muita curva aquela estrada. E no começo, sempre a prefeitura deu transporte, graças a Deus, né? Isso agradecemos muito ao poder executivo que deu o transporte pra gente ir e voltar e tal. E nós íamos numa Kombi velha. A porta era amarrada. Ela era velha, a porta era amarrada, gente. Alguém ia segurando assim na porta, né? A porta amarrada aqui embaixo, alguém ia segurando assim para não correr o risco de naquelas curvas alguém Ainda mais que o motorista às vezes dá umas corridinhas, um pouquinho demais, né? Mas tínhamos transporte, ok? Já é uma grande coisa. Né? Depois, passou um tempo, tiraram essa Kombi velha, colocaram uma Kombi nova para o transporte. Eu ia nos bancos de trás e eu dava aula lá na segunda-feira de manhã, eu lembro. E eles passavam na padaria pegar pão. 4, eu não lembro quantos sacos de pão para levar para o lanche da escola municipal. Gente, segunda-feira, 7 horas da manhã, aquele cheirinho de pão recém-assado. Ai, Jesus.
Ah, não, eu enfiava a mãozinha ali no saco de pão aqui atrás, catava um pão e ia... Eu ia roendo aquele pão até o Santana, gente. Eu ia roendo aquele pão até o Santana. Ia mesmo, né? Confesso, né? Um pão sempre faltava lá para as crianças, né? Outra coisa, volta. Você tá lá em Santana, né? Principalmente quem ia de manhã, voltava meio-dia com o mesmo transporte. Não tinha problema. Mas quem ia trabalhar à tarde? Ia fazer como para voltar? Então nós tínhamos várias opções. A gente podia esperar lá para 5h30, 15 para as 6 para pegar o ônibus do transporte dos alunos, né, que traz os alunos para a faculdade, o ônibus dos universitários, que trazia aqui para a União da Vitória. Então pegava todo mundo lá. Se sobrasse lugar, nós entrava e parava em Cruz Machado. Ou a gente pegava o ônibus da Reunidas, que vinha de Inácio Martins, passava por ali para Cruz Machado, aqui para a União da Vitória. Ou a gente pegava carona, qualquer tipo de carona que desse. A gente ia andando a pé, né, rezando para alguém dar carona, né? Então teve Fusca, Kombi, Rural, né? Teve duas situações muito inusitadas. O carro da funerária, gente, eu morro de medo até hoje. Mas carona é carona, né? Vai no carro da funerária. Aqueles carros caçamba, né? Caminhão caçamba, que vai terra, areia ali. Como a gente conseguiu subir lá dentro, eu não lembro. Mas a gente veio com aquilo lá. Cara, que tinha era quem dava a carona pra gente. Não tem como você escolher outra coisa, né? Santana também era pitoresco porque tinha tanto aluno, mas tanto aluno naquela época, que as salas de catequese e o salão da igreja eram usadas para aula, gente. Então aquelas paredes, né, mais escuras, pouca iluminação, porque aquilo lá não foi feito para ser sala de aula, né? Então a gente dava aula lá, contava no relógio, porque a gente malemar escutava o sinal, contava no relógio para dar o horário, você saía de lá, vamos lá, até você sair de lá, voltar pro colégio, entrar e ir lá na tua sala de aula, já foi uns 5, quase 10 minutos. Então tinha essa questão de aulas no salão lá e tal, né? Então tinha essas coisinhas. E daí começam umas interações e umas histórias mais complexas. Teve uma turma, eu dava um ano, eu fui dar aula à noite. Não lembro se química ou matemática, eu não tenho certeza. Eu fui dar aula à noite para um terceirão. E eles me convidaram em maio para ajudar eles num torneio de truco na igreja. Para juntar dinheiro para viagem de final de ano para eles. Eu falei, beleza, bora, vamos. Ajudo, claro. Como que eu fui parar em Santana? Não lembro. No domingo de manhã. Não lembro. Mas sei que eu cheguei domingo de manhã com os alunos lá, vamos pro salão, vamos fazer molho para tomar, para cachorro quente, preparar pastel para vender, organizar os refrigerantes naqueles freezer com gelo para vender, e a cerveja, e organizar tudo aquilo lá, e vambora, vamos nessa onda, né? Vamos nessa história, né? E eu trabalhei até 10 e pouco, 11 horas da noite. E eu lembro que acabamos tudo, né? Acabou o torneio de truco, graças a Deus não deu maiores entreveros, deu tudo certo. Beleza, fechamos tudo. Aí o pessoal, senhor, você vai como para Cruz Machado? Eu falei, não sei, eu vou a pé. Não, o senhor não vai a pé, não, da onde? Eu lembro que o filho do seu Celeste, eu só não lembro o nome do menino, do rapaz na época, né? Desculpa. Seu Celeste é o padeiro que tinha aquela venda, aquela bodega bem em frente ao monumento do obelisco ali, né? Bem em frente ao colégio mesmo, né? O filho dele pegou o carro e me levou até a entrada de Cruz Machado, né? E beleza, em 2004, lembrei o ano, né? 2004. Aí eu saí de licença no meio do ano porque eu fui candidato a vereador. E daí eu voltei em outubro, depois da eleição, voltei para o colégio, né? Beleza, tudo bem, formatura e tal. Daí eles iam fazer a viagem deles para Balneário Camboriú e me convidaram. Só que eu não era o professor responsável para a viagem, porque enquanto eu estava de licença eleitoral, né, um casal de professores assumiu a responsabilidade para a viagem, estava organizando, acharam uma pousada em Balneário Camboriú, viram com a prefeitura ônibus, toda aquela história que antigamente tinha, né? Beleza. Né? E eu
Pro sorte ou pra azar, não sei, aí depende, né? Fui chamado, convocado para um curso em Curitiba, na sexta-feira. Então eu não podia ir com eles, porque eles saíram sexta-feira à tarde para essa viagem pra praia em Balneário Camboriú. Eu fui no curso sexta, acabou o curso, o que o Celso fez lá em Curitiba? Pegar ônibus e vou descer para ABC, desci para Balneário Camboriú. Eu tinha só o nome da pousada. 2004, isso são 22 anos atrás, era um pouco mais fácil precisar achar as coisas. Peguei um táxi, fui lá, parei em frente à pousada, cheguei lá, era 3 horas da manhã, tudo dormindo. Eu falei, vou esperar aqui, né? Vou fazer o quê? Vou esperar aqui. Esperei, daí eles acordaram, para 5 horas começaram a acordar. Ô, professor, peraí, aquela coisa, né? Sábado, domingo, curti uma prainha, beleza. Domingo, embarca no busão e vamos embora. Ok, tranquilo. Viajando de noite, após a Serra Dona Francisca, Campo Alegre, acontece o quê? Estraga o motor do ônibus. Funde, sei lá o que estragou o motor do ônibus. E nós íamos ter que pousar ali, fazer o quê? Porque a gente só poderia avisar a prefeitura de manhã, naquela época não tinha celular, tinha que ligar de telefone. A gente só poderia ligar para a prefeitura na segunda de manhã para avisar o prefeito, para avisar o mecânico, para ver o que ia fazer. O que nós vamos fazer? Ônibus. O casal responsável e mais um casal de alunos, o que eles fizeram? Eles simplesmente falaram assim, se virem que nós vamos dormir. Logo perto de onde que um ônibus estragou, tinha uma pousada linda, tijolinho à vista, 3 andares, por um castelo, gente. E eles foram dormir lá no bem bom. Quem é que ficou com os alunos? Aluno dormindo no banco de ônibus. Quem já dormiu sabe o quão desconfortável é. Aluno dormindo em bagageiro de ônibus. Aluno dormindo no corredor do ônibus. Beleza, dormimos do jeito que dava. 7 horas da manhã de segunda-feira a gente acordou e eu falei, não, vão lá, né? Peço um dinheiro lá pro casal, que eles davam com dinheiro, né? Pra gente comprar e fazer um café. Chegaram lá no hotel, 2 alunos chegaram no hotel. Não, eles pediram para não serem incomodados. Os alunos voltaram. Eu falei, então tá bom. Gente, quem tem um trocadinho aí? Juntamos, aqui juntamos lá um dinheiro, compramos pão, mortandela, presunto, queijo, leite, café. Nós tínhamos 2 panelas que foi usada lá na tal da pousada. Batimos numa casa ali perto. Vizinha, a senhora empresta água aqui? A gente tinha um fogareiro, né? A senhora empresta água para nós fazer um café aqui, o nosso ônibus está agora. Não, claro. Emprestou água pra gente, a gente esquentou 2 panelas, uma para leite, uma para café. Fizemos um cafezinho forte, bacana, comimos um pão com presunto, queijo e mortadela, bem de boa. Lá pelas 9h30 da manhã, chega o casal imperial. E aí, como foi a noite de vocês? Maravilhas. Aí liga pra prefeitura, né? Aí até vir um ônibus lá, até vir um mecânico lá de Cruz Machado ali pra Campo Alegre, pra ver o que deu no motor, pra toda aquela história. Foi, né? Foi. Então a gente almoçou na cidade, à tarde a gente foi visitar uma cachoeira e eles tiveram que tirar todo o motor do ônibus e colocar um novo. E daí à tardezinha, já ali pelas 5, 6 horas, os alunos, vários alunos, disseram, professor, nós estamos com um problema aqui. A gente faltou sábado no serviço, que a gente avisou. A gente faltou hoje, segunda no serviço, que a gente não avisou. Se a gente faltar amanhã, terça-feira, é muito desconto para nós. Nós temos que dar um jeito de chegar amanhã para ir trabalhar, professor. Precisamos resolver isso. Eu falei, calma. Eu vou ligar pro diretor lá do colégio, pro senhor Lauro Marum, e a gente vai conversar e resolver a situação de vocês. Confia que a gente resolve. Beleza? Beleza. 7 horas da noite de segunda-feira seria o horário que eu teria aula com eles. Com essa turma, no horário regular do colégio. Eu sentei com eles lá numa rodinha e vamos conversar, né? Vamos ter uma aula diferente aqui, né? Em Campo Alegre, com esse povo aqui. Eu comecei a dar uma aula, que não é minha praia, de história. O magnífico rei Luís XV e a devassa Maria Antonieta.
E chegava o casal imperial, a gente mudava de assunto. E daí a gente combinou uma coisa que, quando a gente fosse falar do casal imperial, pra não citar, e eles não sabem que é dele, a gente fazia isso daqui, ó. Sabe aqueles corneteiros que anunciavam, tocando que o rei vai entrar? A gente fazia isso. Esse foi o nosso código com os alunos. Liguei pro diretor, pro Lauro, a situação é essa, assim. Ele falou, não, professor, fique tranquilo. Dei um jeito de sair até as 8, que daí eu peço pros motoristas do transporte esperarem um pouquinho vocês, que daí eles levam os alunos, cada um pra sua região lá, e nós resolvemos e eles não faltam trabalho. Eu falei, beleza, professor Lauro, vamos dar um jeito. 7h30, eu perguntei pro cara da prefeitura, lá que tava considerando, sai, ele não, sai, professor, até as 8 horas terminaram, a gente embarcou no busão e bora, motorista, que nós temos horário pra chegar em Santana. Nós tínhamos que chegar até no máximo 11h30 em Santana, que era o horário que os motoristas iam esperar, que daí os alunos do ônibus embarcavam nesses transportes, van e tal, que levavam os alunos lá e iam pra casa. Beleza, né? Nossa, né? Consegui resolver. O diretor organizou para deixar uns colchões da igreja emprestado lá no colégio, para quem precisasse dormir no colégio. E ótimo. Em Cruz Machado, né? O casarão imperial desce e nem tchau diz. E eu fui com os alunos. Chegamos em Santana 8h20 e pouco, quase 8h30. Foi aquela correria assim, abriu a porta do busão, mas é só aluno sendo correndo atrás do seu transporte. E, gente, graças a essa organização, todo mundo conseguiu pegar o seu transporte e terça-feira estar de manhãzinho na sua empresa trabalhando. Teve aluno que chegou às 3 da manhã em casa para as 5 acordar para ir trabalhar. Mas foi trabalhar, não faltou mais um dia. Eu e mais um casal de alunos, que eram namorados, né, posamos no colégio. Eu lembro que as tias, quando foram abrir a porta, assim, se assustaram com nós lá, dormindo lá. Mas a gente já estava acordado nessa hora, né, quando elas foram limpar a sala, né, mas tudo bem. Né? Aí terça-feira de manhã eu volto pra cidade, porque eu tinha aula no Barão. À noite eu volto pro Santana, mas a gente rachou o bico disso. E daí ficou esse pararam. E na formatura, os alunos apostaram comigo que se eu fizesse o pararam, eu ganhava uma caixinha de cerveja. Eu falei, apostaram com a pessoa errada. Na formatura, né, geralmente, por protocolo, coloca-se a palavra livre. Quem quer falar? Eu. Catei o microfone e fui lá e falei. É na hora das dificuldades que as máscaras caem e os impérios se desmancham. Fiz o barulhinho e ganhei a caixinha de cerveja. No outro ano, né, o pessoal começou a perguntar assim no particular, vários, o que era esse pararanças? Que código que era esse? Que eles perceberam que era um código. E eu comecei a contar a história. Qual foi o tio? A gente começou a perceber que o senhor Perfeição não era tão perfeito assim. Só que ninguém comentava, ninguém falava. E daí, por causa disso, começou-se a falar e ver que o senhor Perfeito não era tão perfeito assim. Beleza, ok. E daí aí surgiu, né, um título honorífico, Imperador e Imperatriz. Essa é uma das histórias lá de Santana. Né? Essa história marcou muita gente, mas tudo bem. Aí teve outras situações em outros anos que, por exemplo, eu tinha aula na sexta-feira. Para voltar embora, né, sexta-feira à noite, eu sempre fui privilegiado com os melhores horários, né? Sexta-feira à noite. Eu dava aula em Santana, pegava um transporte do meu primo, que era motorista, né? Eu nunca sei se é Augusto ou Elmingo, eu sempre confundo os dois, desculpa, primos. A gente ia lá pra linha Potingal levar aluno, voltava e vinha ali até a localidade do São Cristóvão. Ali a gente esperava o ônibus da faculdade vir. O ônibus da faculdade vinha trazendo alunos universitários que moravam em Santana. Então o ônibus da faculdade parava ali e desciam os do ônibus, iam para o micro, que voltava para Santana e o ônibus voltava para a cidade. Então eu pegava esse ônibus para voltar para a cidade. E quando não tinha aula na faculdade, por diversos motivos, e o ônibus não ia. Que o motorista me deixava ali no São Cristóvão. E aí?
Pam, parará, pam, 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 7, 8 quilômetros de madrugada, vamos caminhar. É bem isso. Meia-noite e pouco eu vou lá e eu caminhar 7, 8 quilômetros. É. Teve uma vez que o irmão da professora Marli Kowalczyk, lembrei o sobrenome, profe, perdão, Marli Kowalczyk, não é Svirjikovski. Marli Svirjikovski é a de matemática, que agora mora em União, desculpa, Marli Kowalczyk, lembrei. Qual deles? Não sei. Ele passou de Fusca por mim e viu eu ali, reconheceu, eu usava um lenço no ombro naquela época, né? Ele passou por mim, foi lá, deu a... Professor, o senhor tá indo a pé pra Cruz Machado? Tô. Entra aí que eu lhe dou carona. Bora, vamos lá pra carona. Então não foi uma, foram mais 5, 7 vezes no ano que eu tive que, quase que uma vez por mês, voltar a pé. Meia-noite, lá do São Cristóvão até Cruz Machado. Uma outra coisa muito legal, essa foi uma história assim, sabe aquelas histórias que marca positivamente? Paranalfabetizado. Algum professor ali de Santana, que eu não sei qual, me indicou para o Paranalfabetizado, ser coordenador do Paranalfabetizado. Que via pessoas que queriam ser professores dos analfabetos e ensinar as primeiras palavras para essas pessoas. E todo mês eu tinha que pegar a assinatura deles para comprovar o pagamento. Gente, a gente ia lá para cada distância. A gente ia para uma localidade que eu chamava de Tríplice Fronteira, que era Cruz Machado, Malé e acho que Inácio Martins. Lá no Barro Branco ou Burro Branco, eu não sei qual desses brancos que é. Gente, eu saía às 8 horas da prefeitura de Cruz Machado e voltava às 5 horas da tarde. Olha, o dia inteiro andando de Kombi ou de Fusca para pegar 5 assinaturas. 5. E daí no final desse programa a gente fez uma formatura. Gente, eu me emocionei. Porque uma senhora costureira, a gente fez uma formaturazinha simplesinha, mas bacana para marcar. Ela quis dar um depoimento. E ela leu o depoimento. E ela leu, ela falando nesse depoimento dela, que ela pedia para a neta fazer as anotações dos pedidos de costura. Medidas e nome de pessoa, porque ela não sabia. E agora era ela que fazia isso, gente. Isso vale para uma vida inteira. Isso foi uma coisa muito legal, né, que eu vivi lá. Outra coisa assim, que Santana eu gostava muito, a biblioteca, a organização que tinha na biblioteca, vários colegas, as tias da cozinha que preparavam um lanche assim, muito gostoso, que tinha lá, as festas do colégio, né? E eu lembro que nas festas do colégio cada um tinha seu horário para trabalhar, esqueci o termo, né? Seu cronograma de trabalho. E eu geralmente trabalhava à tarde no Jogo da Lata também. Mas trabalhava à tarde. Depois do meu trabalho, gente, eu ia pro baile. Naquela época eu dançava o baile inteiro, 4 horas de baile, que era muito bom. Então, tirando e tirando os professores senhoras, Santana me marcou como primeiro emprego como concursado, me marcou pelo resgate das minhas origens, me marcou pelas amizades que eu fiz, né, professora Ivana? Aquela feira multidisciplinar lá, com os livrinhos, com aquele esqueletinho vestido e eu do ladinho do esqueleto, foi muito legal. Eu lembro, tá, prof. Ivana? Que agora, a prof. Ivana, recentemente se aposentou lá em Guaramirim, Santa Catarina. E outras coisas, amizades que eu fiz desse tempo, ex-alunos que eu converso até hoje, saudades. Então, todas as pessoas desse tempo, a comunidade de Santana, professores, funcionários e funcionárias, ex-alunos de Santana, um abraço, Deus os abençoe. Hoje tá difícil, hein? Deus vos abençoe. Dincuie Bardos, ou Bardos Dincuie, tudo de bom para vocês. Vocês fazem parte da minha história e vão fazer sempre. Um carinhoso abraço e Deus os abençoe.